E a questão do ouro, né? Será que a galera conseguiu fazer ouro e tal, né? E vamos falar um pouquinho disso daí, né? Quais que são algumas dessas dificuldades? Bom, 1980, enfim, eu já era nascido, então tem bastante tempo. Mas, enfim, a gente está falando de coisas de séculos atrás, então não é tanto tempo não assim, era. né? Nossa. Eu já tinha 3 anos, olha só. O físico Glenn Seaborg, ele conseguiu converter vários milhares de átomos de bismuto, acabou de falar um pouquinho do bismuto, em ouro. E você pensa, pô, conseguiram. Só que tem um problema, né? A experiência, ela teve sucesso, só que tem, na verdade, 2 probleminhas. Primeiro é a instabilidade desse ouro que ele conseguiu gerar, né? Então, ele conseguia gerar o ouro, mas esse ouro, logo depois, ele se transformava num outro tipo de metal. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor esse processo. E, além disso, tinha um outro problema, que é um processo muito caro. E aí, qual o processo químico que a gente está falando aí? E hoje, já com conhecimento de física nuclear, a gente tem um pouco mais de recursos científicos para fazer algumas experiências, né? Apesar de ser muito caro, né? Não compensa também. Exatamente. Então, você tem aqui, no caso, o bismuto, ele se você pegar lá na tabelinha periódica, ele o elemento, ele tem o número atômico 83. E o ouro, ele tem um número atômico 79. Então, o bismuto, ele tem um número atômico maior. Isso quer dizer que, para você sair de bismuto e você fazer ouro, você tem que fazer um processo que a gente chama de fissão nuclear. Então, você tem que quebrar esse átomo de tal forma que o produto final seja um átomo com um número atômico 79. 79 prótonzinhos ali. Basicamente é isso. Fácil? Não necessariamente. Que a fissão nuclear, ela é um processo que a gente tem um certo domínio quando você fala de elementos que eles têm um número atômico muito grande. Então, você pega um plutônio, você pega um urânio, eles têm um número atômico muito grande, mais 230, sei lá, muitos prótons. Então, eles são naturalmente instáveis. Como eles são naturalmente instáveis, você precisa de uma quantidade que faz sentido de energia para você bombardear esses... Enfim, tem vários processos, você pode botar esses átomos para se colidir, você não vai entrar muito nessa questão, mas você consegue com um custo que compensa, ou seja, compensa significa que você tem um custo menor do que o valor gerado, e você consegue quebrar esse átomo, e no caso, por exemplo, do urânio e plutônio, você quer gerar energia, então nessa quebra você libera energia, beleza. Só que quando você vai chegando com números atômicos menores, esses elementos eles são menos instáveis. Então, quando você tem um elemento estável e você quer partir esse elemento, você precisa colocar mais energia dentro para fazer essa... É mais complexo que isso, mas tentando simplificar, para fazer com que esse elemento sofra essa fissão nuclear. Tanto que, por exemplo, para você... O custo para você pegar digamos que você conseguisse estabilizar esse elemento. Você pega o bismuto, por exemplo, você consegue fazer o processo e chega em ouro estável. Só que o que você vai gastar para fazer isso é mais caro do que a quantidade de ouro que você produziu, pensando em termos de valor de mercado do ouro, né? Sim, então, é mais fácil você investir em garimpo ilegal em país de terceiro mundo. Acho que a galera vai... Pois é. O retorno vai ser maior, né? É uma coisa parecida com o que a gente... Quer dizer, parecida não, o conceito de termos de gasto, né? Quando você fala, por exemplo, que um dia a gente inventar uma usina de energia que seja baseada em fusão nuclear, que as usinas que a gente tem hoje em dia é fissão. Sim. Você pega um elemento maior e você vai quebrando elementos menores. Se a gente conseguir fazer a fusão, que é o contrário disso, que é o que acontece nas estrelas, né? O Sol, por exemplo, ele pega ali o hidrogênio, ele vai fazer na fusão nuclear em hélio, e isso vai gerar uma quantidade de energia grande. A gente conseguiria fazer, basicamente, resolver o problema energético do mundo, né? Só que a gente consegue fazer isso hoje em dia. Só que a quantidade de energia que você gasta hoje em dia com as tecnologias que a gente tem para gerar uma fusão nuclear é maior do que a quantidade de energia que você consegue gerar. Então você vai ter um saldo negativo, não faz sentido. Então é um conceito parecido aqui, que o gasto que você vai ter para produzir ouro é mais caro que o ouro que você produziu. Então não faz muito sentido, né? A não ser se um dia você tiver, sei lá, precisa muito de ouro para fazer um determinado componente eletrônico e você não tem mais ouro. Enfim, mas não é o caso agora. Então, enfim, existe um avanço em relação a isso. O ouro, a gente sabe que ele tem, pelas características dele, né, que ele é estável e, ao mesmo tempo, maleável. Você tem em diversas aplicações dele na indústria, ele é um excelente condutor. Você usa ele, por exemplo, para revestir determinadas estruturas que vão ao espaço, por exemplo, de foguetes. Então, ele tem vários. Você está começando a utilizar ouro em nanotecnologia. Tem componentes tem estudos que você começa a utilizar ouro, por exemplo,
para poder, em nanotecnologia, para você levar medicamentos de combate ao câncer, uma quimioterapia usando nanotecnologia. Então, tem muita coisa bacana em relação ao ouro. Então, seria muito legal se você conseguisse produzir ouro a partir de outros elementos, digamos, mais comuns e mais baratos, mas ainda isso não é uma realidade. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.